Romanos 8, 28 em diante, na Bíblia Sagrada. Deus, aleluia, Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 28. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Tem o título desse versículo, nesse capítulo 20, capítulo 8, nós temos aí os vencedores, né? Glória a Deus. O mundo tem vencedor, É verdade, Jesus. mas nós, Jesus tem os vencedores, aqueles que vencem, né? Todos os dias a batalha, todos os dias nós temos competindo aí com o nosso inimigo da nossa vida, para nos mantermos em pé. Não é fácil eu costumo sempre dizer que o homem mais valente, quando eu falo homem, eu falo mulher, né? É o cristão. Porque o mundo briga com aquilo que vê, nós brigamos com aquilo que a gente não vê, o invisível. Por isso que a nossa luta é dobrada, mas bem agraciados somos nós que conseguimos, né? Diante das perseguições, das lutas, das afrontas, né? Nós temos aí, carregando a nossa cruz. Temos aí tentando agradar ao Senhor, ainda na nossa pouca força, na nossa fraqueza, porque somos carne. O crente que dizer que é santo está mentindo, é mentiroso. Se fosse santo não estava mais aqui, seria como Enoque. Embora. Todos nós somos pecadores, mas todo dia lutando para vencer o pecado. Pecadores, né? Lavados e remidos pelo sangue do Cordeiro. E aí eu tenho uma palavra, né? Tem boa pro dia de hoje, Santa Ceia, né? A melhor parte da igreja, participar do corpo do sangue do Senhor. Glória a Deus, né? O sangue nos dá força no nosso sangue e a carne do Senhor nos fortalece na saúde, né, irmãos? E diz assim, Romanos 8, 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto ou por seu propósito. Porque aos que antes ele conheceu, também os predestinou, para serem conforme a imagem do seu Filho. Para ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que ele predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, também os glorificou. Que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo seu próprio Filho poupou, antes entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra o escolhido de Deus? E é Deus quem justifica. Quem condenará? Pois Cristo é quem morreu. Ou antes, quem ressuscitou entre os mortos? O qual está à mão direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome ou a nudez, o perigo, a espada, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Fomos recrutados como ovelhas para o matadouro. Bíblia Nova. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por aquele que nos amou, pelo que estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as potestades, nem o presente e nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Pode sentar numa de palmas, Jesus. É tremendo quando Paulo começa falando aqui, ó. E sabemos que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sabe o que Paulo passa para nós? Aquilo que ele tinha entendido. Paulo está dizendo: se eu estou bem, estou dando glória. Se eu estou ruim, estou dando glória. Se as coisas do Senhor acontecem boas na minha vida, estou dando glória. Se as coisas do Senhor acontecem ruins na minha vida, estou dando glória. Paulo diz: quer ser bom, quer ser ruim, todas as coisas Deus
propósito. Às vezes nós estamos no meio da prova, da tribulação, tem dias que só Jesus na nossa vida. Tem dias que nós, além de ser perseguidos, passamos por uma dificuldade econômica. Quando não é a dificuldade, é a enfermidade nos pegando, mas em tudo isso Paulo está dizendo que Deus tem um propósito na nossa vida. Muitas vezes nós não entendemos, até mesmo quando oramos assim, dizemos assim, o céu está de bronze, porque a minha oração não sinto que ela passa do tempo. Não, o Senhor está ouvindo, porque Deus, Ele pode todas as coisas. Eu não creio que o diabo tenha poder para fazer aquilo que Deus não pode. Não tem para isso. E quando nós estamos orando, Deus está ouvindo. E muitas vezes a gente pensa que está só, mas a gente não está só. É o Senhor permitindo certas situações na nossa vida para que a gente venha aprender a confiar nele. Tem crente que vai para o deserto e acha que no deserto está só, não estamos só. Porque Jesus não estava só quando ele estava no deserto. Só que ele tinha que passar pelo deserto. A Bíblia diz que quando ele é expelido, levado pelo Espírito até o deserto, ele era para passar por uma provação. Mas a Bíblia também vai dizer que quando ele sai cheio de poder. Porque foi lá no deserto que ele aprendeu a vencer o diabo. E assim na nossa vida não é diferente. Mas quando ele suportou aqueles 40 dias de provação sem comer, a Bíblia não fala sem beber, sem comer. Alguns dizem sem beber, a Bíblia não diz sem beber. Porque o corpo, se não beber, ele seca. Nosso corpo é 70% água. Mas a Bíblia fala que sem comer, ali ele venceu o diabo pela palavra, ali ele se fortaleceu e aprendeu. Ali Jesus deixou para nós a demonstração que o deserto é uma escola para a gente aprender a nos firmar, a ser dependentes de Deus. Porque quando ele sai dali, ele sai cheio de poder, o dunamis de Deus, poder para começar a iniciar o seu chamado, o seu ministério. A gente às vezes pensa que quando a gente vai para o vale, a gente também vai morrer. Não vale. O crente, quando ele está na enfermidade, quando a enfermidade pega o crente, eu sou crente, não posso ir enfermo, não. Deus está te ensinando algo, eu tenho jeito de trabalhar. Eu sou crente, agora não posso mais, porque Isaías 53 diz que ele levou sobre ele as nossas dores de enfermidade. Mas quando Deus quer trabalhar, quando Ele quer nos moldar, é necessário que Ele venha permitir coisas na nossa vida. Sabe o que é o vale, irmão? O vale é para a gente aprender a ser dependente de Deus, a ter intimidade. No vale nós olhamos e vemos que a gente não tem o homem nem a mulher por perto. No vale nós só temos Deus para nos salvar. É só Deus para nos ouvir, é só Deus para nos tirar daquela situação. O interessante é que no vale, a árvore que está no vale, a árvore que está no vale, ela tem mais vida, ela é mais verde que a árvore que está na montanha, porque a árvore que está na montanha, ela tem pouca água para beber. Mas a água que está no vale, sabe por quê? Porque o vale tem umidade, a árvore que está no vale, ela é muito mais verde. Eu quero dizer para ti que mesmo você estando no vale, é no vale que o Senhor vai sustentar a tua vida. É no vale que Deus está te ensinando a ter intimidade com Ele, a buscar a depender só dele, irmão. Somente do Senhor, quem o Senhor é que veio a nossa força. O Salmo 27 vai dizer que o Senhor é a nossa força, a nossa salvação. É um vale. E aí Paulo vem resumindo dizendo assim: o que poderá te separar do amor de Cristo Jesus? O que poderá, apóstolo? O que poderá nos separar do amor de Cristo Jesus, do amor de Deus que está em Cristo Jesus, teu Filho, aquele que entregou a sua vida na cruz do Calvário, passou tudo como uma ovelha muda, foi levado ao matador, não abriu a sua boca para nada. Jesus era a boquinha fechada e lágrima no olho. Nós crentes também temos que ser assim. Tem situações da nossa vida que é só para Deus. Eu estou aprendendo a ter mais intimidade. Depois de 15 anos na presença, hoje eu estou aprendendo a ter mais intimidade com o Senhor. Hoje eu estou aprendendo a conhecer muito mais o meu Senhor. Antigamente eu pedia para fulano, ciclano, ora por mim, eu estou com isso, aquilo. Hoje eu estou aprendendo a chorar nos pés do Senhor e ser dependente somente dele, porque só Ele pode me ajudar. Muitos não entendem quando Jeremias 17 ele diz: maldito o homem que confia no homem, ou na força do seu braço. Nós temos que confiar no nosso Senhor Jesus em todo tempo. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, porque eu disse: o mundo, se você estiver no Senhor, você vai vencer. Então, resumindo essa palavra, deixando essa palavra aqui, o que poderá nos separar do amor de Deus?
está em Cristo Jesus. Paulo tem uma intimidade com o Senhor. Se a gente ler as cartas de Paulo, né? A gente vai ver que nas epístolas de Paulo, Paulo tem cada experiência, cada carta daquela é uma experiência que ele tem com Deus, o que ele passa com Deus, as tribulações. Paulo é afligido, Paulo passa por tantas coisas, por perseguições, né? E todo mundo acha que quando Paulo vai parar em Roma, ali que ele vai pregar numa praça, agora ele é profetizado, é levado para uma prisão, lá ele apanha, e lá ele sai um decreto para ele, diz: olha Paulo, se tu voltar de novo a pregar esse evangelho desse Jesus, tu vai morrer. Porque pregar a palavra do Senhor, pregar a verdade do Senhor, muitas das vezes vai nos custar a cabeça. Foi assim na vida de João Batista. Quando ele denunciou o pecado do rei Herodes, que estava com a sua cunhada, Herodias, custou a cabeça do profeta. É assim, porque o profeta fala a verdade e fala a vontade. E Paulo, como missionário, também não foi diferente, por amor de Cristo Jesus, pregando o Evangelho. Sabe o que Paulo fez quando eles soltaram Paulo? Paulo voltou para a praça a pregar de novo o Evangelho. Sabe por quê? Porque Paulo não temia o homem, mas temia Deus. Agora ele tinha sido chamado para fazer a vontade do Senhor. Agora Paulo é novamente preso, e Nero diz: agora ele vai ser decapitado. E aí Lucas, que escreve as últimas cartas visitando Paulo naquela prisão no subsolo, uma prisão que era no subsolo, onde tinha umidade, onde Paulo ficou doente, onde não tinha luz. Paulo começa a dizer: combati o bom combate, encerrei a carreira, mas guardei a fé. O que me resta agora é uma coroa de glória, porque a leve e momentânea tribulação desse tempo presente não pode ser comparado com aquilo que há de ser revelado. Sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está se alegrando na sua morte. Tem crente que quando começa a enfermidade, alguma coisa que acha que vai morrer, começa a ficar triste. Não! Todas as coisas pertencem ao nosso Deus. Há um tempo determinado para todas as coisas. Nada acontece se não for pela vontade dele. Se for a vontade dele acabar com a nossa carreira aqui, terminar com a nossa missão e nos levar para casa, glória a Deus por isso. Mas se ainda há um tempo de a gente fazer uma missão, o Senhor vai nos guardar, vai nos fortalecer. E aí nesse momento, porque Paulo passou por muitas tribulações, por muitas perseguições, Paulo passou por perto da morte muitas vezes, todo o Senhor guardou, só que naquele momento chegou a hora de Paulo encontrar com o Senhor, porque Paulo diz: agora, aquilo que eu olho diante do espelho com o meu rosto, como um enigma, um dia eu verei face a face pelos olhos do meu Senhor. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu quero ver o rosto sagrado de Cristo Jesus. Paulo dizia assim: eu quero olhar para Jesus, eu quero abraçar o Senhor, eu quero dizer muito obrigado, Jesus, por ter me salvado, pela tua graça ter bastado sobre a minha vida. É isso que nós temos que ter a certeza da salvação. Todo crente tem que ter a certeza da salvação, porque é a salvação que vai nos conduzir desta terra de novo para a nossa pátria amada, que é o reino do céu. E quando eles vêm, quando o carrasco vem pegar Paulo, leva e ele é decapitado, Paulo ali, ele sobe ao reino do céu, termina a obra. Mas ele nunca perdeu o que nós temos que vencer. A fé. Tenha fé sempre, não importa o que está passando na tua casa, viu? Não importa se estão falando mal de ti, se não estão te dando a paz, se estão espalhando fofoca da tua vida, se estão te caluniando, não importa. Se estão querendo te bater, te levantando, não importa. Porque Paulo, quando ele foi reclamar, ele disse: mas tem um espinho na minha carne aí que eu não aguento mais. Senhor, eu estou fraco. E Jesus disse: quando está fraco, está forte, Paulo, porque a minha força aperfeiçoa e a minha graça te basta. Jesus está nos dizendo: a minha graça, a salvação que eu tenho para ti, comigo aqui, é o que te basta. Então, o que tu estiver passando, irmão, a gente tem que lembrar de uma coisa: que o que a gente passa aqui é somente um momento. Pode ver o que aconteceu ontem, tu não lembra mais hoje. É como uma dor. Hoje tu tem aquela dor, amanhã tu foi curado ou tomou um remédio, passou, tu não lembra mais dela. Então tudo que está passando na nossa vida, nesta terra, é só um momento. E esse momento que está prestes a acabar, daqui a pouco nós vamos voltar para o nosso lado, para a nossa casa, que é o reino do céu. Amém? Glória a Deus. Então fico com essas palavras, que Jesus possa abençoar. É o meu dia para deixar para a igreja. E obrigado pela oportunidade em nome de Jesus.